Amém. Podem sentar. Na verdade, eu ainda estou chegando. É um processo lento de readaptação. Em um tempo muito rápido, há uma variação muito grande de horários, de programação, e o nosso organismo, ele exige um tempinho para que os fusos sejam reajustados, para que a gente volte a ter sono na hora de ter sono e fome na hora de comer. Então eu ainda estou nesse processo, pelo que peço a compreensão de vocês. Eu estava me preparando para trazer essa palavra à igreja na próxima quarta-feira. Mas quarta-feira, se Deus permitir, eu devo estar em Maceió, realizando atos episcopais lá na nossa paróquia da Esperança. Se você tiver parentes, amigos e quiser recomendar que estejam, o nosso culto começa às 20 horas e nós estaremos ali batizando, instituindo acólitos, ministros comissionados e celebrando mais um ano de vida daquela abençoada paróquia que hoje está sob a liderança do reverendo Carlos Rios. Quero também manifestar a minha gratidão a Deus e àqueles que estiveram orando por toda essa viagem. Foi uma viagem não tão longa, mas muito intensa e relativamente longa, porque entre o local onde nós estávamos e onde estamos hoje, 2 oceanos nos separavam. Então, vivemos muitas coisas boas em poucos dias, experimentamos muitas bênçãos em poucos dias, vimos a nossa fé testada, comprovada. Deus nos permitiu experiências reais e vívidas durante o tempo em que estivemos viajando. E um tempo também de muita reflexão. Sou muito grato a Deus pela ida do reverendo Carlos Alberto, meu amigo Beto, de uma amizade de 40 anos ou mais, que supriu, abençoou, suportou e deu-me condições para descansar um pouco. Reverendo Kleber, reverendo Pedro, que também foram, reverendo Igor, todos tiveram oportunidade de ministrar e o fizeram muito bem para a honra e glória do Senhor. Como vocês sabem, após alguns meses de muita luta com relação à saúde, submetido à cirurgia, com algumas suspeitas que, graças a Deus, foram debeladas, estou vivendo uma fase de administração da saúde como nunca vivi. Todo esse processo culminou com a pneumonia. Dr. Paulo Almeida, querido irmão e amigo pneumologista, olhou para mim e disse: você está dizendo que eu preciso lhe deixar pronto para viajar em 10 dias? Eu disse: é mais ou menos isso. Ele disse: vamos ver. E eu fui liberado para essa viagem 24 horas antes. E ele me disse assim: você está 97% curado. Agora tenha cuidado com os 3% que faltam. E eu tive cuidado, graças a Deus, me sinto bem. Agradeço a todos aqueles que oraram. Amanhã estarei me submetendo a outros exames com ele, com Ronaldo Lessa, e eu tenho certeza que tudo irá bem para a glória do Senhor. De modo que eu não quero falar muito para não forçar, quero falar pouco sobre essa igreja de Corinto. E quais são as mensagens que nós podemos tirar para a nossa vida, da vida dessa igreja? Essa afirmação do apóstolo Paulo de que não pôde falar a Corinto, a igreja, não fala a cidade, porque a cidade era pagã, era imoral, era imunda, era suja, era perigosa, era uma cidade cosmopolita e um porto muito movimentado. Lá surgiram as prostitutas cultuais, aquelas que iam para o porto, prostituíam-se com marinheiros, recebiam dinheiro e levavam para o templo e ofertavam no altar. Daí surge ou é enfatizada a prostituição cultual, que é o casamento da oferta ao pecado, com o pecado daquilo que se oferece com a impureza na vida.
Foi a cidade de todos os nichos pagãos que vocês puderem imaginar. E é aí que Paulo planta uma igreja. E essa igreja cresce, torna-se a mais encorpada do Novo Testamento. Possivelmente, nenhuma igreja no Novo Testamento cresceu tanto quanto a igreja de Corinto na antiga Grécia. E Paulo agora afirma: não posso falar a vocês como a espirituais, mas sim como a carnais. O que impressiona é que, numa análise humana, queridos, essa seria a última igreja a ser chamada de carnal. E carnal aqui não tem nada a ver com carne, pele, músculos. Tem a ver com sistema, com a lógica de vida, com o estilo de vida, com os valores de vida. Paulo diz: eu pensava que podia falar como a espirituais. E ele refere-se a uma igreja que tem todos os dons, onde os dons espirituais abundam, onde o que não faltava era dom espiritual, manifestação espiritual. Isso nos leva a fazer a seguinte pergunta: o que é que faz uma igreja ser espiritual? Afinal, o que é ser espiritual? O que é espiritualidade? Não por coincidência, tanto na língua hebraica do Antigo Testamento como na língua grega do Novo Testamento, a palavra espírito significa a mesma coisa. Na língua hebraica, em todo o Antigo Testamento, a palavra para espírito é ruar, que significa vento, sopro. No Novo Testamento, a palavra bíblica para espírito é pneuma, de onde vem pneumático, pneumonia, enfim, que também significa vento, sopro. E por que isso? Se você não estiver atento, não vai entender. Sabe por quê, queridos? Porque o que somos, em última instância, é vento. Somos vento. Quando Deus cria o homem, Ele faz o corpo do homem do pó da terra, do barro. E quando está pronto, a fisionomia está perfeita, tudo no seu lugar, já existe fígado, coração, pulmão, estômago, intestino, perna, braço, cérebro, olhos, existe tudo, mas ao mesmo tempo não existe nada, porque é barro. Este ser só torna-se ser vivente, diz a Bíblia, quando Deus olha para aquele barro modelado por Ele com as próprias mãos e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. É o vento, é o sopro que faz com que o ser humano seja ser humano. É por isso que quando morremos, o corpo volta ao pó, transforma-se em adubo, desfaz-se organicamente. Mas diz a Bíblia que o espírito, o vento, volta a Deus. O que subsiste na dimensão que nós vivemos, no tempo e no espaço, no planeta Terra, quando nós morremos, não é o corpo acaba, por isso teremos um novo corpo. Mas o que não acaba e continua é exatamente o espírito. Portanto, volto ao início. Ser espiritual é investir no que não acaba, e o que não acaba é o espírito, não é o corpo. Com a queda, os valores foram invertidos. E toda a estrutura do sistema no mundo, toda, foi construída em função do corpo e não do espírito. Tudo que chamamos de bom e que é valorizado é programado para atender aquilo que é finito e não aquilo que é infinito. Por isso que não há investimento naquilo que não morre, naquilo que não acaba. Ser espiritual é saber investir naquilo que é eterno, que é o espírito. Todos somos eternos, salvos e não salvos.
O que faz a eternidade não é a extensão, é a qualidade. Um será eterno no sofrimento do inferno, o outro será eterno no gozo do paraíso com Deus. Então é urgente que, para sermos chamados de espirituais, sejamos homens e mulheres que saibamos investir no que é espiritual, no que é espírito, naquilo que não morre. Amém? Vocês estão entendendo? Me faço entender? O sistema inverteu, é por isso que existe spa. Eu preciso de spa. Mas se eu preciso muito mais de SPI, que é o spa do espírito, né? Muito mais. É muito mais urgente para a minha vida um SPI do que um spa. Não há nenhum mal no spa. Não vamos levar para os extremos. Estamos falando de prioridades, porque é muito fácil a gente ouvir alguém dizer fulano é espiritual. Eu lembro do reverendo Moisés Cavalheira que dizia, vamos caminhar. Ou a igreja espiritual. A igreja de Corinto, se fosse analisada por nós hoje, seria inevitavelmente chamada de uma igreja espiritual. Mas a leitura das duas cartas mostra que era uma igreja carnal, mesmo que Paulo não tivesse dito. Quis falar a vocês como espirituais, mas não pude. E falei a carnais, a crianças, vocês são carnais. Quais as evidências que mostram que ela, apesar de ter todos os dons espirituais, não era uma igreja espiritual? Não é irônico? Alguns dos ministérios mais carnais que eu conheci foram os que mais enfatizaram dons, e os dons são bíblicos e nós precisamos dos dons. Em primeiro lugar, apesar de ter todos os dons, era uma igreja carnal, porque havia na igreja divisões. Onde há o Espírito de Deus, aí há unidade. Um dos primeiros produtos imediatos do Espírito Santo numa comunidade é unidade. A igreja de Corinto estava dividida. Uns diziam, eu sou de Paulo, e certamente estufavam o peito. Outros diziam, eu sou de Apolo. Paulo escreve bem, mas fala mal. Apolo não escreveu nada, mas é um grande orador. A Bíblia diz isso. Outros diziam, eu sou de Cristo. Mas era uma corrente, não era uma realidade. E Paulo então mostra que a igreja estava absolutamente dividida em blocos, em correntes. E ele deixa claro que onde há divisão, não há espiritualidade sadia em nome de Jesus. Onde há grupos, onde há tendências, pode haver reunião de multidão, mas não há união de coração, porque onde o Espírito Santo atua, como diz Atos capítulo 4 da igreja de Jerusalém, da multidão dos que creram, um era o coração e uma era a alma. Era um corpo só. Essa era uma igreja espiritual. Não há em relação à igreja de Jerusalém as menções que há em relação à igreja de Corinto. Do ponto de vista de uma avaliação contemporânea do que é espiritualidade, Corinto era muito mais espiritual do que Jerusalém. No entanto, o apóstolo Paulo chega de forma avassaladora, põe as coisas no lugar e diz, vocês, apesar dos sinais, das manifestações, das expressões sobrenaturais, dos dons em abundância, vocês são carnais. Queridos, há pouco tempo, há uns 2 anos, o Papa Francisco, entrevistado, com o bom humor que ele tem, ele disse assim, se a igreja não fosse de Deus, ela mesma já teria se destruído, porque ninguém cooperou mais para a destruição da igreja do que a própria igreja. Com a contradição entre o que se crê e o que se vive. E aí nos enquadramos todos nós, com a relação das prioridades. É a síndrome, o estilo, o modus vivendi da igreja de Corinto, que quer barulho, mas não quer vida.
que quer arrepio, mas não quer comportamento, conduta. E olha aqui, se nós não nos tornarmos uma igreja espiritual, nós passaremos pela cidade do Recife e não vamos fazer falta no dia que formos embora. Caio diz assim, há uma diferença entre igreja grande e relevante. Ele disse, a igreja perdeu tanta relevância, que se o jornal amanhã anunciasse, ou se amanhã a igreja fosse arrebatada, não seria manchete de nenhum jornal, porque não faz falta. Ela se torna relevante quando ela altera, quando ela influencia, quando ela se impõe, não por um discurso contundente, mas como sal e luz, como tempero que faz as coisas mudarem para a glória do Senhor. Agora, não há chance de mudança lá fora enquanto não houver mudança aqui dentro. Quer ser espiritual? Catedral da Reconciliação seja uma igreja que acaba com qualquer tipo de divisão, de grupelhos, de bloquinhos, de partidos. Eu sou da irmã fulana, eu vou com o pastor, eu vou com o bispo. Não venha não. Não venha. Porque se você vier comigo, com o Técio, com o Jair, com qualquer um deles, nem nós sabemos onde vamos parar. Portanto, precisamos ter unidade. O primeiro sinal da espiritualidade bíblica é a unidade do corpo. Juan Carlos Ortiz eu conheci em 1974, um argentino magrinho, alto, bem-humorado. Ele dizia assim, já pensou se eu acordasse de manhã e dissesse, agora eu vou para o trabalho, e o meu pé esquerdo dissesse, hoje eu não vou? Ou se eu sentasse à mesa para almoçar, morrendo de fome, e as mãos dissessem, hoje não conte conosco. Se o que faz o corpo ser corpo é a unidade de propósitos, é que todos trabalham para que o corpo vá bem. Tem um dedo lá embaixo no pé, que no meu tempo de menino, hoje se chama de mínimo, naquele tempo era mindinho. Ah, o dedo mindinho, vive lá escondido, maltratado, quebra, que vai doer até a cabeça. Sabe por quê? Porque por mais insignificante que seja, é membro do corpo. E só há saúde quando há unidade. Aí o Ortiz contava que alguém perguntou, muito bem, o senhor falou sobre o corpo, e a unha? Quem é a unha no corpo? Aí disse Ortiz, são os irmãos velhinhos, que quando crescem, Deus corta e leva. Dizia ele, Deus corta e leva. De modo que alguns como eu, nós já estamos virando unha grande, né? Precisamos ter cuidado, porque a tesoura de Deus anda por aí. Mas para não falar muito, até porque eu estou me sentindo fraco ainda, olha aqui, queridos, uma igreja pode falar língua, profetizar, ter visão, revelação, tudo isso é bíblico e necessário. Mas se ela for desunida, ela é carnal. Se ela tiver grupinhos, células separadas, gente que acha que porta carteira de santidade, ou elites espirituais, ela está fadada ao fracasso. Pode apenas ser numericamente grande, mas do ponto de vista espiritual é fracassada. E por isso Corinto foi chamada de igreja carnal, porque ela é uma igreja desunida. Claro que havia maquiagem, o abraço, teatral, performático, exibicionista, a verborragia inconsequente. Eu te amo, meu irmão, uma coisa nenhuma. O que você sente, eu sinto. Eu já contei aqui uma igreja que eu pastoreei, e veio um rapaz, um engenheiro convertido, e eu tinha um hábito, depois disso eu parei com esse hábito, de mandar a pessoa se abraçarem, e uma dizer, eu amo você. E um cidadão da igreja disse isso a esse engenheiro, ele disse, é mentira sua. Você não me ama coisa nenhuma, você sabe o que eu preciso? Queridos, aqui no nosso meio, olha aqui para mim, aqui no nosso meio,
Há pais desesperados porque os filhos não podem estudar. Há gente morrendo porque não tem um plano de saúde. E a Bíblia diz em Hebreus que o socorro deve começar pelos domésticos da fé. Você já procurou saber quem não pode almoçar, que há gente que não come carne, gente que não pode comprar remédio? Nós estamos aí cansados de mandar buscar remédios. Gente cujos filhos são aprovados, mas não podem estudar numa faculdade. A Bíblia diz, o Senhor, Ele mesmo chegou a dizer isso, é como abandonar a mãe, que é o que os fariseus faziam, para cuidar dos outros. Temos que cuidar de todos, mas começar, como diz a Bíblia, pelos domésticos da fé. Isso é sinal de espiritualidade. Quer saber quem precisa de ajuda? Fale comigo. Você não vai me dar nada, mas eu lhe encaminho a pessoa. Gente sofrida, está aí louvando com você, que é abraçada e beijada na hora do abraço da paz, mas que quando saem lágrimas e muitas vezes soluço, por ver um filho sem ter a menor condição, às vezes, de comprar um livro. Vem agora, o início do ano vem aí. A igreja espiritual, quando a dor de um é a dor de todos. Quando a fome de um é a fome de todos. Ela estará apta para cuidar dos de fora, quando aprender a cuidar dos de dentro. Amém? O segundo problema de carnalidade em Corinto era impureza. E Corinto não tinha WhatsApp, internet. Porque hoje a prostituição é entregue a domicílio. Não precisa mais sair. Antigamente você prendia um filho em casa, ou dizia 10 horas em casa, estava resolvido. Hoje não. Hoje o pacote chega. Corinto era uma igreja onde havia muita impureza. E impureza tal que não se observa com tanta frequência nos dias atuais, que Paulo diz aí no capítulo 5, há entre vós quem se atreva a possuir, a ter relações sexuais com a esposa do próprio pai. Lá na igreja. Beijo para cá, beijo para lá. E a igreja lá, cheia de dons. Corinto tinha, repito, todos os dons, mas era uma igreja imunda. Tanto que foi a igreja que mais julgou Paulo. Porque quanto menor é a espiritualidade, maior é a fome de julgamento. Chamaram Paulo de irresponsável, disseram ele não tem palavra, porque já 3 vezes disse que vem e não vem, e Paulo se defende dizendo, vocês não sabem porque eu não fui, mas Deus sabe e me conhece que eu não sou um leviano. Acusaram Paulo de coleteiro, Paulo Macedo, daqueles dias, a ponto de Paulo desabafar dizendo, eu não busco o que é vosso, é a vós que eu quero. Eu não busco o que é de vocês, eu quero não é o que é de vocês, eu quero vocês. E mais, ele diz, estas mãos me sustentaram, e há outros que eu pude socorrer, e esbraveja dizendo, esta glória ninguém me tira. Porque quando ele vinha, diziam, lá vem o coleteiro, guarda a carteira. Foi chamado de carnal, que no texto grego é adúltero. E ele desabafa e se defende dizendo, será que só Pedro podia ter uma mulher na equipe, eu não posso? Deus me conhece. Então, essa era uma igreja que tinha a riqueza dos dons, mas era espiritualmente miserável. Primeiro, porque não tinha unidade. Segundo, porque havia impureza. E em último lugar, era uma igreja que fazia um uso errado dos dons espirituais. Não vou dizer mais uma vez que ela era
portadora de todos os dons, capítulo 12 mostra isso, mas no capítulo 14 Paulo precisa legislar. E ele fala sobre 2 dons específicos, línguas e profecia, que são os mais visíveis, digamos assim, são aqueles que mais impactam. Sobre o dom de línguas, ele é claro, ele não tem meio termo. Ele diz, se alguém falar em línguas, não havendo intérprete, aconteça o quê? O quê? Digam, cale-se. Não é fale baixo, cala a boca. É um dos textos mais transgredidos, violentados e desobedecidos na língua. E Paulo, que era um sujeito inteligente, ele apresenta a lógica, ele disse, é melhor falar 1 minuto em linguagem compreensível do que 10, 15 minutos em língua que ninguém entende. Agora, havendo intérprete, sim. Corinto era isso. Eu creio no dom. O Espírito de Deus na minha juventude me deu esse dom. Eu conheço um pastor em São Paulo, de uma igreja tradicional, que num culto, um irmão levantou-se, começou a falar em línguas e ele proibiu, o irmão insistiu e ele proibiu. E de repente levantou-se um homem, pediu a palavra, a igreja ficou pasma, ninguém sabia quem era, e aquele homem deu o seguinte testemunho: deixa ele falar, pastor, porque ao meu lado alguém estava interpretando. Eu sou judeu. Nunca na minha vida alguém me convenceu que Cristo Jesus é o Messias. Tentaram de todos os jeitos. Esse homem acabou de falar na minha própria língua um trecho, e eu estou convencido, e hoje eu entrego minha vida a Jesus. Essa é a realidade. Não é irônico que seja justamente nesse capítulo 14, que fala de dons espirituais, que Paulo usou a expressão façam tudo com ordem e decência. Do nosso ponto de vista, isso era expressão para ser usada no aspecto da impureza. Mas é exatamente no uso dos dons que ele diz, façam tudo com ordem e decência. Porque o reino de Deus é o reino da decência e da ordem. E o que é ordem? Se alguém falar em línguas, que haja intérprete. Mas se não houver, cale-se e fale consigo e com Deus. E o outro dom que ele se refere é a profecia. Ele diz assim, se alguém profetizar, seja conforme a fé, porque triste é o profeta que fala no que não crê. E nós precisamos ampliar biblicamente o nosso conceito de profecia. Nós o reduzimos à predição, à antecipação. Para nós profetizar é prever. Não é só isso. A Bíblia diz que a profecia tem 3 finalidades definidas: exortar, consolar e edificar. O ministério profético do Antigo Testamento foi de predição, mas foi muito mais de contestação. Você acha, por exemplo, no Novo Testamento, que João Batista perdeu a cabeça por quê? Foi porque ficou lá profetizando, vai acontecer isso? Não, porque João olhou para Herodes, que era o rei, e disse, não é lícito a você possuir a sua cunhada, ter um caso com a sua cunhada, ter uma cunhada com amante. Qual foi o resultado? Quer a cabeça dele numa bandeja. Isso é profeta. Jeremias, quando profetiza os anos de cativeiro, é colocado numa cadeia a pão e água, e ele diz, morra eu, se o Senhor não falou. E depois foi honrado, porque Deus realmente havia falado. Então, nós reduzimos a profecia à antecipação e à predição, mas aquele que enfrenta o pecado, que contesta, que peita, me permitam a expressão, aquele que encara o pecado, que denuncia o pecado, é profeta também. Aquele que consola é profeta também. O que exorta, ninguém gosta de exortar, porque é antipático. Posso? Não, não pode. Vou? Não vai. É? Não é. Vai ficando antipático.
Mas uma das funções da profecia, diz Paulo, é exortar, abrir o olho. E a outra, diz ele, é edificar. Corinto fez disso uma salada. Era todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. Eram todos profetizando. E Paulo chega a um extremo de pedir a Deus que quem passa por ali não entre, porque senão sai pior do que entrou. Concluindo, queridos, por isso Corinto era uma igreja carnal. Todos os dons, numericamente grande, mas desunida, cheia de panelinhas. O maior fabricante de panela numa igreja é Satanás. Impura, linguagem bonita, mas vida suja e desordenada na utilização dos dons espirituais. Que Deus nos livre disso. Porque do contrário, vamos fazer barulho, mas não vamos mudar nada. Vamos crescer numericamente, daqui a pouco tem que fazer um templo muito grande, mas não vamos mudar nada. Quem mente continua mentindo, quem rouba continua roubando, quem é carnal continua carnal, quem é sujo continua sujo, esteja lá ou cá. Vai haver verdadeira espiritualidade quando ela for uma igreja unida, uma igreja que caminha na direção da pureza e uma igreja que sabe usar como manual de instrução para o uso das riquezas espirituais a palavra de Deus e somente ela. Eu não sei o que vocês pensam, mas o meu coração me inclina a convidar nessa manhã aqueles que realmente, porque Deus não é Deus de brincadeira, é de amor, de brincadeira não. É bem humorado, mas não é um brincalhão. E conhece cada um de nós. Aqueles que de fato podem se colocar diante de Deus e orar com sinceridade, dizendo: faze de mim essa igreja, eu quero ser. Como disse, perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, quando é que a igreja vai mudar? Ela disse, quando eu mudar. Amém, queridos? Se nós abrirmos espaço para isso, vai haver avivamento. Do contrário, pode haver animação, agitação. Se nós abrirmos espaço para um compromisso assim, este bairro e esta cidade serão transformadas, porque é o que Deus quer. Deus quer gente que seja canal de transformação. Não como Corinto, que tinha todos os dons, repito, mas era carnal. Não posso falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais, a crianças. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto cantamos, eu gostaria de convidar aqueles que se põem diante do olho que tudo vê. Inclusive o capítulo 6, que era outro problema de Corinto, eram os irmãos se desentendendo e um levando o outro para a justiça. O apóstolo Paulo chega e vem com demolição e diz: afinal, não há entre vós alguém sábio que julgue? Sofram o dano. É melhor sofrer o dano, diz ele. Estão vendo que não é brincadeira ser espiritual? Não é uma questão emotiva? Agora, fechando. Quando nos tornamos espirituais, nós passamos a ser. Porque, como eu disse no início, nós somos um espírito que tem um corpo, mas somos um espírito. Esse sim
vai permanecer por toda a eternidade. Deus pouco está interessado na roupa que eu visto, na grife que eu uso, no carro que eu tenho, nas viagens que eu faço. Deus está interessado no que eu sou. Eu sou espírito e preciso investir. E uma igreja espiritual não é uma igreja que fala, é uma igreja que é, em nome de Jesus. Você quer, tem esse sonho no coração? Eu creio. Deus já usou vários homens para falar isso. Fazer diferença aqui na cidade, dizendo: Senhor Deus, ensina-me a ser espiritual. Eu vou pedir que você que deseja de coração, fique em pé enquanto cantamos e depois nós vamos orar. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, Era só o coração. e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Corinto era uma igreja que tinha muitos dons e poucos frutos. Porque o fruto vem de dentro. Você pode fazer toda a coreografia do amor, mas se esse fruto não vier de dentro, no primeiro teste ele acaba. Ele morre. A máscara cai. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Corinto era zero nisso aí. Ou como dizia o pastor Enéas Tonini, de saudosa memória: muita folha e pouco fruto. Como aquela figueira que o Senhor viu. Isso era Corinto. Filadélfia era uma igreja pobre e pequena, mas alcançou o mundo. Antioquia evangelizou o mundo. Que Deus nos faça uma igreja espiritual. É por isso que entre o capítulo 12 e o 14, que fala dos dons e do uso dos dons, ele coloca o 13, que fala sobre o amor. E deixa claro que sem amor tudo é em vão. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não vibra com a injustiça, regozija-se com a verdade. E ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
ainda que eu converse em língua com anjo, ainda que eu profetize, prediga tudo o que vai acontecer, ainda que não haja segredos no cosmos, no universo, tenha o dom de ciência, sem amor, diz ele, de nada valerá. Não é pouco valerá, ele diz, de nada. Não é possível que quem tem entendimento para entender não entenda. Curve sua cabeça. Ó Espírito Santo de Deus, vem esta manhã e enche a tua igreja, Pai, com teus dons. Distribui esses dons conforme te apraz a cada um, Senhor. Mas que esses dons tenham o propósito de unificar a igreja, Pai, de servir a tua igreja, servir ao corpo, servir uns aos outros, Pai. Que possamos ser uma igreja relevante aqui na Zona Sul, não pelos dons que possuímos, Pai, mas pelos frutos produzidos quando aplicamos esses dons na vida de um do outro, Pai. Que possamos ser uma igreja cheia, que transborde de teus dons, mas que esses dons sejam exclusivamente para edificar a vida um do outro, para que possamos expressar esses dons através do amor ao próximo, e aí sim produzir frutos que serão vistos pelos de fora. Que cada um busque incessantemente os melhores dons, que cada um busque aqueles dons que faz falta à igreja, mas não para ter vaidade própria, e sim para aplicá-los na vida um do outro. Que não fiquemos olhando um para a vida do outro, mas que neste momento, Senhor, possamos mergulhar em nossa alma e pedir para que Tu nos encha com Teus dons, e que possamos ser sim uma igreja que valoriza esses dons, mas que ao mesmo tempo aplica todos os dons que Tu nos deste na vida do outro, e que seremos uma igreja reconhecida e relevante pelos frutos que aplicamos na vida dos outros. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos. Amém, amém e amém. Podem se assentar.